Olá, querida família Adave. Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos de volta para a reflexão bíblica, tendo como tema tempo de aflição, como vencê-lo. E o nosso pano de fundo é o momento crítico em que a humanidade está passando, em especial o nosso querido Brasil, em função do novo coronavírus, o Covid-19. Nós ontem tomamos por base o texto de Salmo 46 e refletimos um pouco sobre os versículos 1, 2 e 3. Percebemos que o versículo 3, ele termina com a expressão Selá, que é uma pausa para louvor, para adoração, para gratidão. E nós queremos continuar deste ponto. Antes da reflexão bíblica, eu quero pausar para adorar o meu Deus, o teu Deus. Agradecer a Ele por tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Pai Santo, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico e engrandeço o teu nome junto com a tua igreja amada, querida, comprada pelo precioso sangue do Calvário. Glórias ao teu nome, aleluia! Só o Senhor é digno de adoração, de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Nós te adoramos não pelo que o Senhor faz por nós somente, mas te adoramos acima de tudo pelo que o Senhor é para nós. O Senhor é um Deus bondoso, presente, é refúgio, é segurança, é fortaleza, é esconderijo, é socorro. Ao Senhor glória. Te agradecemos pela proteção que o Senhor tem nos dado, guardando as nossas casas, guardando as nossas famílias, guardando os nossos filhos, genros, noras, netos, guardando a tua noiva amada, comprada, lavada pelo precioso sangue do Calvário. O sangue que põe em fuga os exércitos do inimigo. E neste momento representado pelo tal de Covid-19. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, te exaltamos, reconhecemos a tua glória e a tua majestade, no precioso nome de Jesus, e nós renovamos a nossa aliança, a nossa entrega total, incondicional a ti. Nós somos teus, porque tu és nosso, o nosso Deus, o nosso refúgio. Ao Senhor, glória para sempre. Amém. Bem, meus amados, vamos em frente nas nossas reflexões. Antes de avançar para o segundo bloco da revelação do Senhor no Salmo de número 46, dos versículos 4 a 7, eu quero trazer algumas informações que são muito preciosas para todos nós nesse momento, para tomarmos decisões sábias no temor do Senhor, para louvor e glória do nome dele e de consonância com as orientações das autoridades constituídas. Eu informo, meus amados irmãos, que, como disse ontem, as autoridades civis estabelecidas, elas foram estabelecidas por Deus e têm um compromisso de cuidar da segurança, de transporte, etc., enfim, do bem-estar do ser humano nesta terra.
o foco das autoridades seculares é no campo físico, material desta terra. Assim sendo, quando surgem situações dessa natureza em que nós estamos vivendo, as autoridades tomam decisões e que, às vezes, algumas dessas decisões vão até para o impedimento de circulação, impedimento de alguém estar andando nas ruas. E para isso, as autoridades tomam alguns passos. Primeiro é orientação. Então, nas orientações, as autoridades dizem o que devemos fazer, como devemos nos cuidar, etc. E o segundo passo são as recomendações. É um ponto acima das orientações simplesmente. Continua dizendo o que devemos fazer e etc. E apertando um pouco mais para que nós cumpramos as orientações. Vencidas essas duas etapas de orientações e recomendações, e não sendo tudo resolvido, as autoridades partem para um passo seguinte, que é o terceiro nível, que são as determinações. E nesse passo, as autoridades fecham fronteiras, impedem circulação, estabelecem toque de recolher, estabelece que a circulação de bens e materiais e veículos e aeronaves vindo de outras regiões que podem trazer uma contaminação sejam cessadas, etc. E quem descumpre estas determinações está passível de uma reprimenda legal estabelecida pela autoridade civil. Esta reprimenda pode ser uma repreensão mesmo, saia da rua, vá para casa, etc. Pode ser uma multa, pode ser até prisão. Isso nós já estamos vendo acontecer na Itália, já estamos vendo acontecer agora na França. Eu vi ainda há pouco uma notícia sobre isso. Assim sendo, as autoridades eclesiásticas, que também eu citei ontem, em consonância com as recomendações, orientações e, sobretudo, as determinações das autoridades civis, seculares estabelecidas, devem também as autoridades eclesiásticas, no caso, os pastores, os líderes eclesiásticos, estarem atentos para isso que está acontecendo e avançar na tomada de medidas. Ainda na mensagem anterior, eu disse de um extremo de alguns ministérios e alguns pastores, um outro extremo, e que nós estávamos e tínhamos tomado as decisões de um ponto central de equilíbrio. Confesso aos irmãos que, diante da escalada da pandemia e a necessidade, sobretudo, de resguardar fisicamente os nossos queridos irmãos, eu já vejo a necessidade de nós avançarmos em medidas protetivas e que vão nos empurrar para determinações também, só que é no campo eclesiástico. Determinações do tipo: não teremos culto no período X. Todas as igrejas, no caso sede e congregações, estarão fechadas. No entanto, haverá uma disponibilidade dos pastores para atender os irmãos na medida em que
esse atendimento se faça de suma urgência. Avanço dizendo para os meus amados irmãos que estou tratando disso com os pastores da diretoria da igreja e vamos avançar para este ponto. Eu quero tomar por base para apoiar esta ideia inicial de determinações, não no campo das autoridades civis, mas no campo das autoridades eclesiásticas, no qual eu me encontro, com Paulo e Silas presos. Eles estavam presos numa prisão pública. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16 e o versículo 25, diz que estando eles numa prisão pública, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Estar preso não significa estar sem condições de estar livre. Parece contraditório, antagônico o que eu acabei de falar, mas fui propositalmente empurrado a fazer assim. Eu estou preso dentro de casa, mas eu não estou preso na minha liberdade de falar, de andar, de comunicar, de orar, de adorar, de falar com o meu Deus. Portanto, Paulo e Silas estavam, sim, presos numa prisão pública. No entanto, eles estavam livres. Eles podiam orar, eles podiam cantar hinos a Deus. E enquanto faziam isto, eles estavam também mostrando o modo de viver do crente. Eles estavam mostrando o modus vivendi do crente no meio da tribulação, porque os outros presos com ele os escutavam. A exemplo de Paulo e Silas, que eu cito agora, estamos nós, de certa forma, numa prisão, não pública, mas numa prisão domiciliar. E nada melhor do que um tempo tão precioso para oração, quebrantamento, meditação bíblica, reflexão, avaliação de nós mesmos, no sentido em que como estamos e o que podemos e devemos fazer para melhor termos um relacionamento com Deus e melhor atendermos mutuamente uns aos outros. É dentro desse contexto de prisão pública que Paulo e Silas se encontravam que veio a solução. O versículo seguinte diz que, de repente, ou seja, de uma forma súbita, repentina, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Chama a tua atenção que, quando se fala em terremoto, a ideia inicial que vem é de devastação, destruição, que não sobra nada e muito risco de vida. Nesse exemplo aqui, o terremoto foi libertador. Os alicerces do cárcere romperam-se, mas as prisões foram abertas. Esse período de recesso, esse período de prisão domiciliar é um período libertador, é um período de oração, de reflexão, de adoração. Bom, feitas estas considerações introdutórias, eu quero voltar para o Salmo 46 e nesta feita os versículos 4 a 7. Diz assim o texto sagrado:
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias ao Senhor. Amados, a Bíblia Sagrada nos aponta neste texto, logo após aquele contexto anterior que nós refletimos um pouco na mensagem de ontem, no meio de uma angústia, no meio de uma confusão, no meio de um cenário de coronavírus, no meio de aflições, no meio de quebra de bolsa, a Bolsa de São Paulo, no meio de uma recessão, no meio de uma confusão generalizada, de repente uma luz se abre. E esse segundo bloco, esse segundo parágrafo do Salmo 46, traz à luz uma explicação do que o versículo 1 já havia apontado. O versículo 1 apontou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os versículos 4 a 7 dizem como esse nosso Deus é o nosso refúgio, como Ele é a nossa fortaleza, como Ele é socorro bem presente na angústia. Enquanto o primeiro bloco apresenta-nos Deus como este refúgio, o segundo bloco apresenta-nos como Ele faz isso, como Ele passa a ser e é a nossa segurança. Perceba que no meio desse caos do primeiro bloco, a luz se acende dizendo: há um rio, existe um rio. E eu tomo por empréstimo o texto da Bíblia Sagrada da edição pentecostal editada pela CPAD. E o comentarista diz: o rio de Deus é o fluxo contínuo da sua graça, glória e poder no meio do povo salvo. Este rio puro, vivificador, flui de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Flui do trono de Deus e vivifica constantemente os santos. A bênção suprema desse rio é que ele traz Deus para o meio do seu povo. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu fecho aspas da citação do comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Pois bem, é dentro desse contexto em que há confusão que Deus se revela como Ele é o nosso refúgio. Ele é vivificador. Ele age como uma água purificadora que traz frescor, que traz alegria, que traz ânimo. Por onde passa, vivifica, reverdece. Se havia um caos, se havia um deserto, se havia uma terra seca, agora há um local viçoso no meio de toda a confusão. É como se o povo de Deus fosse uma ilha no meio de uma confusão generalizada ao redor. Aquela ilha é o lugar de refúgio, de segurança. Ali ele encontra tudo. Ali ele encontra resposta para as suas decepções, suas angústias, suas amarguras, suas tristezas, suas dores. O mundo está em convulsão e o povo de Deus
está no santuário. É isso que diz o Salmo. Nesse segundo bloco, o versículo diz que, versículo 4 diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Essa cidade de Deus é a cidade de Sião. Aqui é uma palavra direta dirigida para Jerusalém. E diz que é o santuário da morada do Altíssimo. Diz que Deus está no meio dela, dessa cidade. Deus está ali, no meio da cidade. Diz que Deus não permitirá que esta cidade seja abalada. Versículo 5. Diz que Deus estará sempre ajudando esta cidade, desde o romper da manhã, ou seja, ao longo de todo o período, todo dia, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Diz que fora desta cidade, o versículo 6, as nações estão em polvorosa, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Contudo, o nosso Deus, que está no meio desta cidade, que é guarnecida por Ele, que é o local onde Ele está cuidando dos seus, diz a Bíblia que Ele levanta sua voz para toda a terra e a terra se derrete. Ao trombejar, ao trovoar do nome de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus, da voz de Deus, a terra treme, se derrete. É dentro desse contexto que o salmista fecha esse segundo bloco no versículo de número 7, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E perceba que o versículo 7, ele liga-se com o primeiro. O primeiro diz: Deus é o nosso refúgio. O final do versículo 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em outras palavras, o texto sagrado, no versículo 1, mostra um ambiente de confusão, mas Deus sendo refúgio. Os versículos seguintes, 4 a 7, no segundo bloco, no parágrafo seguinte, no segundo parágrafo, mostra-nos como Ele é esse refúgio, como Ele é esta fortaleza, como Ele é este socorro. Ele o é através do conforto, do refrigério, da segurança, como águas cristalinas, lavando as nossas almas e nos levando a uma comunhão mais íntima e profunda com Ele. Eu quero chamar a tua atenção, meu querido irmão, nobre família Adavi, que este segundo bloco da revelação do Senhor, no Salmo de número 46, faz uma distinção muito grande entre a cidade de Deus e as nações que se embravecem, os reinos que se movem. A cidade de Deus aqui tipifica a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A cidade de Deus é o local onde você está abrigado. Você está abrigado em Cristo, no Salvador. Mas quando você e todos os demais que estão abrigados em Cristo se unem, se reúnem, ainda que nem sempre possam estar reunidos, mas sempre unidos nele, no Senhor, você e eu, todos formamos a cidade de Deus. Quem está fora dos muros da cidade de Deus, estes estão fora dessa proteção, estão fora desse refúgio, estão fora dessa fortaleza, estão fora desse socorro. Daí porque as nações se embravecem, daí porque os reinos se movem, daí porque
o mundo entra em polvorosa, enquanto a cidade de Deus, a igreja do Deus vivo, que é você, que sou eu, somos nós, tementes ao Senhor, salvos, lavados, remidos, purificados pelo sangue precioso do Cordeiro, estamos calmos, quietos, tranquilos, tal como Paulo no meio daquela prisão. Quem sabe havia ali muitas reclamações. Paulo e Silas encontraram motivos para orar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. Nós também, presos? Sim, talvez no sentido domiciliar. Presos? Não, de jeito nenhum, no sentido espiritual, mais livres do que nunca, porque fomos libertos pelo precioso sangue do Calvário. Meus amados, isso me faz lembrar um livro escrito por Agostinho. Agostinho, ele foi um dos pais da igreja da antiguidade, lá do 4º século. Ele morreu já no início do 5º século. Ele nasceu em 354 e morreu em 430. E quando ele já estava próximo à sua morte, tinha o reino do Império Romano do Ocidente caindo. Aquele poderoso reino, aquele poderoso Império Romano estava caindo. Os godos, no ano 410, e Agostinho era vivo ainda nessa ocasião, tomaram Roma, invadiram Roma, e a coisa vai se avolumando até que em 476 a cidade e o Império Romano do Ocidente totalmente é devastado. Pois bem, Agostinho é vivo ainda em 410 e ele faz uma comparação entre a cidade dos homens, calcadas, diz ele, no amor a si mesmo, e a cidade de Deus. Esse é o nome do livro que ele escreveu, um dos seus livros, muito conhecido, A Cidade de Deus. O outro também muito conhecido é Confissões. Mas no livro A Cidade de Deus, que é levado ele a escrever pela motivação da queda de Roma em 410, sendo invadida pelos godos, ele diz que a cidade de Deus ela está fundamentada no amor de Deus. Fundamento, a base é o amor de Deus. Enquanto a cidade dos homens, é o contraponto que ele faz, está fundamentada, está edificada no amor a si mesmo. Quando nós olhamos o que está acontecendo nesta crise de pandemia mundial, percebemos que há muito ego exaltado, há muitos interesses, não tenham dúvida, por trás desse negócio todo. Há muita gente querendo tirar vantagem no meio da desgraça mundial. Imagine alguém, por exemplo, fabricando, entre aspas, álcool gel sem o certificado da Anvisa e sem as normas previstas, só para tirar vantagem no meio da desgraça. Isso aí é um exemplo muito rasteiro. Imagine o que está por trás das diplomacias dos governos. Imagine o que está por trás de interesses governamentais e interesses geopolíticos. Não tenham dúvida, meus amados, há muitos interesses atrás desta crise. É o amor do homem por si mesmo. É coisa própria da cidade do homem, ou a cidade dos homens, como dizia Agostinho. No entanto,
A cidade de Deus, fundada nele, firmada nele, ancorada nele, agarrada nele, enraizada nele. A cidade onde o firme fundamento é o amor de Deus. A cidade onde os cidadãos desta cidade são reconhecidos pelo amor que tem, em primeiro lugar, a Deus, e que tem uns para com os outros, e aqueles que estão fora da cidade, para buscar trazê-los para estar como cidadãos dessa cidade. Uma marca da cidade de Deus, e para os cidadãos dessa cidade, os convivas dessa cidade, é exatamente ter o amor de Deus no seu coração. A Bíblia Sagrada diz, o escritor sagrado, o apóstolo João, escrevendo sobre a igreja e nas últimas instruções que Jesus dá para a igreja, para os seus discípulos antes de ser crucificado, ele diz que o mundo vai conhecer-nos através do amor. Ele afirma de maneira categórica que esta é a marca daqueles que são seus filhos. De maneira que a cidade de Deus, esta cidade dita pelo irmão Agostinho lá na antiguidade, ela tem a marca na minha vida, na tua vida, à medida em que, comungando com o Senhor, nós também nos importamos uns com os outros, com base no amor de Deus. É por isso que quando eu vejo uma situação de calamidade, eu vejo um irmão, um servo de Deus, uma serva de Deus, estendendo as mãos para ajudar outro irmão, olha como isso me alegra. Agora imagine como alegra o coração do Senhor nosso Deus. Como é gratificante vermos, primeiro, que andamos com o Senhor, e segundo, ver que estamos andando uns com os outros. Nesse momento de crise, nós precisamos mais do que nunca estarmos mesmo unidos e reunidos. Se não é possível a reunião, é possível a união. Não estamos presos, ao contrário, nós estamos livres, libertos pelo poder que há no sangue de Jesus, e com a autoridade do nome do Senhor, nós podemos manter a nossa comunhão. E como diz o salmista no Salmo 46 e o versículo 7, fechando este segundo bloco, esse segundo parágrafo da revelação do Senhor neste salmo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E podemos parafrasear: o Senhor dos exércitos está conosco. E nós estamos uns com os outros, e todos, tendo Ele, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, como nosso refúgio, e nos ajudando mutuamente para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mantenha firmes nele, e que nós continuemos olhando para Ele, mas também olhando uns para os outros e ajudando-nos mutuamente para vencermos esta epidemia e esse momento. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que a graça, a bênção, a proteção, a segurança, a misericórdia do Senhor permaneça sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nossa querida
família Adavi. Eu quero orar por você. Pai Santo, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos compartilhar de reflexões acerca da tua palavra, bendita, santa, poderosa, que ela traga alento, alegria, ânimo para a tua igreja amada, em toda a face da terra, em especial para a família Adavi. No nome de Jesus, guarda teus filhos, guarda suas mentes e corações, guarda-nos, Senhor. Nós te rogamos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.